Oi, queridos do nono ano. Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora no capítulo 5, falando sobre a nova desordem mundial. Esse conteúdo você vai encontrar a partir da página 72 do seu livro didático. Bom, quando a gente fala a respeito dessa nova desordem, ordem mundial, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é da velha ordem, que a gente viu no capítulo anterior, que vai falar do conflito entre os países do leste e do oeste. Os símbolos desse conflito, desse momento que a Europa, o continente europeu estava dividida, a gente tem o Muro de Berlim, que caiu em 1989, tirando essa divisão e agora passando a ser algo mais hegemônico, algo mais fortalecido, não mais dividido. A gente também tínhamos nesse período a bipartição da Alemanha, que é a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e também tínhamos cortina de ferro, que era uma expressão que se dava principalmente a divisão da Europa nesse momento. Bom, a proximidade geográfica, a mesma origem histórica e cultural. Pessoal, o que acontece? Após a queda, o que separava esses dois blocos agora cai, a gente vai ter uma proximidade maior, não só das pessoas poderem circular entre o leste e o oeste, mas também agora a cultura passa a ser bem mais parecida do que anteriormente. Bom, características da Europa Ocidental. Ela era democrática e pluripartidária, ela era hegemônica e de propriedade privada, lembrando que aqui é o capitalismo, da livre iniciativa, era uma sociedade rica e possuía altos índices de produtividade. Já a Europa Oriental vivia uma ditadura de partido único, que era a questão do socialismo. Aí existia a exclusividade da propriedade estatal, ou seja, tudo era regulado pelo Estado. Quem cuidava de tudo era um Estado. Nós tínhamos um consumo limitado, ou seja, as pessoas não poderiam consumir conforme elas queriam. Não, era o Estado que dizia, era o Estado que organizava a economia. Com isso, nós tínhamos baixos índices de produtividade. Bom, existiam diferenças tanto políticas, econômica e social. Por quê? Devido às diferenças das políticas que eram adotadas nas diferentes partes da Europa. Aumentava cada vez mais modelos americanos e soviéticos frente a frente. Como a gente falou no capítulo anterior, não era uma disputa bélica, armamentista, mas era principalmente de uma ideologia. De um lado, os Estados Unidos liderando o capitalismo e de outro lado, a União Soviética influenciando através do socialismo. Bom, em 1991, ao fim de fato desse conflito, quando ocorreu em 89 a queda do Muro de Berlim, né, dessa disputa entre leste e oeste com uma desagregação política e territorial da União Soviética. Pessoal, a União Soviética, que durante muito tempo era tão forte, tão unida, ela passou a fragmentar-se. Com isso, a gente vai ter a queda desse importante líder europeu, que era Boris Yeltsin. E houve também, de fato, a independência da Rússia. Não era mais um bloco, um conjunto de países aglomerados. Esses países começaram a fragmentar. Um deles foi a Rússia, que tornou-se independente. E houve a criação da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, era uma comunidade que tinha como objetivo fortalecer agora essas nações independentes. Bom, nessa nova ordem mundial, a gente vai ter duas faces, tanto geopolítica quanto econômica. Lembrando que nesse período agora eu não tenho mais uma potência ou duas potências que vão liderar o mundo. Vai ocorrer de fato uma descentralização da economia, uma descentralização do poder. Com isso, a economia ela passa por um processo de globalização. Agora essas nações elas vão ter que recorrer umas às outras. E aí vai a formação de blocos econômicos supranacionais, que é a criação do Banco Mundial, do FMI e tantos outros. Outra coisa que a gente vai ver é que vai ser necessário a criação de blocos, ou seja, esses países que agora são independentes economicamente, eles agora sentem a necessidade de se agrupar em blocos para fortalecer a sua economia e, com isso, seus mercados.
Bom, existe o conflito do norte e do sul. Essa nova ordem existe a vitória do capitalismo e da democracia. Nesse período, o mundo passa a se regionalizar entre o continente. Os países que ficam localizados na região norte são os países desenvolvidos e os países localizados na região sul do globo são os países subdesenvolvidos. O modelo político e econômico estabelecido pelos Estados Unidos se tornaria dominante a tal ponto que não haveria mais conflitos. Aqui a gente não tem mais uma guerra, qual a melhor ideologia, qual é que consegue uma economia mais sólida, não. Agora, com a vitória do capitalismo, os países eles não precisam brigar nesse sentido econômico, mas agora eles tentam se ajudar mutuamente para fortalecer as suas economias. Com essa ordem multipolaridade que ocorreu após a Guerra Fria, o poder é medido pela capacidade econômica do país. Agora não é mais voltado para a indústria bélica, armamentista, não, agora é a questão econômica que vai contar. Quais os países que conseguem ter uma economia forte? Eles conseguem exportar? Conseguem importar? Isso vai envolver a disponibilidade de capital, ou seja, de recursos financeiros, o avanço tecnológico, ou seja, essas indústrias que possuem determinados países. Elas são avançadas, elas possuem uma tecnologia de ponta, elas conseguem ter uma maior produção, a mão de obra qualificada. Nesse período não se busca mais operários, pessoas simplesmente que conseguem executar tarefas, mas agora é uma mão de obra diferenciada, uma mão de obra que ela consegue, além de diferenciar tarefas, ela consegue ter um domínio maior da produção. Outra coisa também é a questão do nível de produtividade. Nesse período, é essencial que os países e as indústrias elas consigam produzir mais, porque se produz mais, vai alcançar cada vez mais mercados. Bom, isso explica o quê? A emergência do Japão e da Alemanha e principalmente a decadência da Rússia, que havia toda a sua superioridade e nesse momento ela vai ficar mais paradinha, até mesmo devido à questão da fragmentação, da dissolução da União Soviética. Então, apesar da Rússia ser uma indústria grande, forte, ela não vai ter uma liderança forte nesse momento, podemos assim dizer. A Rússia ela possui um poderoso arsenal militar, bélico, e o setor industrial obsoleto e pouco produtivo. Afinal de contas, ela esteve aí no centro, tanto da Primeira como da Segunda Guerra Mundial. E ela encontra-se em crise social, política e econômica, não sendo mais uma das líderes. E até mesmo nesse período, pessoal, é uma economia mais descentralizada, não vai ser centralizada só em um país. A China é a economia que mais cresce no planeta. Afinal de contas, possui a maior população mundial, um grande mercado consumidor, uma mão de obra barata, sim. Pessoal, um dos fatores que leva ao crescimento industrial da China é porque além deles possuírem uma infinidade muito grande na população de pessoas, essa mão de obra ela não é tão qualificada. Logo, ela não é cara, ela é barata. Então, isso faz com que a indústria venha se expandir mais e aumentar ainda mais os seus lucros. E uma facilidade para a atração de capitais estrangeiros. Após o período de guerra, uma das nações que mais cresceu e ainda hoje a segunda maior economia do mundo é a China, principalmente devido a esse desenvolvimento industrial. Apesar disso, elas possuem sérios problemas internos, principalmente políticos. A China, por ser a segunda maior economia do globo, ela é forte industrialmente, possui uma economia muito boa, tecnologia avançada, mas além dela possuir problemas internos, o índice de desenvolvimento dela não é bom, a população ainda vive em situação precária, entre outros fatores. Bom, os países mais poderosos no mundo e que se destacaram nesse período pós-Guerra Fria: Estados Unidos, Japão, com todo o seu desenvolvimento tecnológico, e a Alemanha. Lembra que a gente falou na aula passada da como a Alemanha ela possui uma indústria consolidada, um crescimento consolidado e de certa forma, uma liderança na Europa. Não se pode negar a vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética. Até mesmo os vencedores apresentam vários problemas econômicos,
que é o elevado déficit público e elevado endividamento interno e externo devido à corrida armamentista. Bom, os Estados Unidos, ele teve a sua grande vitória, a sua grande consolidação pós-Guerra Fria. Foi afetado na Segunda Guerra Mundial um pouco e após a Guerra Fria ele se destacou. Mas ainda assim existem muitos problemas que precisam ser superados nessa indústria americana. Principalmente houve esse endividamento no período da Guerra Fria devido a essa corrida armamentista, qual país teria o maior poder bélico de armamento, de armas, enfim. O capitalismo ele é mais dinâmico e competitivo, mas nós não podemos esquecer que países subdesenvolvidos eles são totalmente capitalistas. Pessoal, os países subdesenvolvidos eles são essenciais no sistema capitalista, até mesmo porque são eles que vão produzir matéria-prima para essas indústrias trabalhar, essas indústrias se desenvolverem. Uma exceção disso é a questão da Coreia do Norte, Cuba e Vietnã, que não são capitalistas, mas que possuem as suas particularidades e até o seu desenvolvimento econômico. Muitos problemas no mundo foram criados pelo sistema capitalista, como, por exemplo, o aumento da pobreza. Agora não mais é o Estado que vai estar regulando, é o Estado que vai estar distribuindo a riqueza sobre a sociedade. Não, aqui no capitalismo vai se acentuar, onde uma maior parte da riqueza vai ficar num grupo bem pequeno de pessoas, enquanto a maioria das pessoas passam fome, passam necessidades, entre outros. A gente vai ter um aumento maior do desemprego e a desigualdade social, que é um dos fatores mais sérios que vem se agravando até mesmo em países desenvolvidos. O que acontece? É como eu expliquei, a riqueza, em vez de ser distribuída de maneira igual sobre a população, vai se concentrar numa parcela bem pequena, enquanto a parcela grande da população não vai ter as condições necessárias para a sobrevivência ou para ter uma vida adequada. Com isso, há o aumento da incorporação de novas tecnologias no processo produtivo, que tem diminuído a oferta de empregos, contribuindo muito para o empobrecimento da população. Esse grande crescimento capitalista, esse incentivo à tecnologia, ele vai causar, de certa forma, um desemprego em massa, porque em muitas áreas da produção passa a ser substituído a mão de obra humana por máquinas. E vai se exigir que esse trabalhador ele venha ter um desenvolvimento, um crescimento, um estudo maior para o manuseio dessas máquinas, havendo assim aumentando assim de certa forma o desemprego em massa da população. Outra coisa, como falei a respeito do conflito entre o Norte e o Sul, de natureza econômica e não geopolítica. Esse conflito ele não vai vir devido à situação ou à localização desses países no globo, mas de fato é uma herança histórica que o Norte é mais desenvolvido, possui uma economia mais planificada, uma economia de base, e o Sul ainda está engatinhando, até mesmo é constituído a maioria, claro, há exceções, de países subdesenvolvidos que vão estar exportando matéria-prima, entre outros. Alguns aspectos socioeconômicos, que é o desenvolvimento dos ricos, que fica situado no norte, e os subdesenvolvidos, que são os pobres situados ao sul. Como eu falei, não é uma divisão geográfica, é uma divisão mais econômica. Bom, sobre essa linha divisória, na América a gente vai ter Estados Unidos e México, Estados Unidos bem desenvolvido, México ainda caminhando, ainda com fatores econômicos a serem desenvolvidos. A gente vai ter na Europa a questão do mar Mediterrâneo, temos a Ásia, na Ásia nós temos o Japão, que é bem mais desenvolvido, e nós temos os tigres asiáticos, que são economias emergentes. A gente pode observar que em cada um desses continentes a gente vai ter tanto países desenvolvidos como países que ainda estão por desenvolver-se. A Oceania, a Austrália e Nova Zelândia faz parte do clube dos ricos, mesmo se situando ao sul geograficamente.
Os problemas recorrentes do norte e do sul ocorreu de fato a migração em massa. Muitos desses países pobres que passaram por guerras, que passaram por conflitos, que não conseguiram se desenvolver, a população acabou migrando para os países desenvolvidos. Milhões de pessoas a cada ano têm migrado, principalmente para a Europa Ocidental. A questão da migração, como a gente já estudou anteriormente, é um fator sério e importante que ocorre a todo instante devido à instabilidade econômica, política, religiosa, enfim, até catástrofes naturais. Leva uma população a migrar, superlotando e causando problemas em países desenvolvidos. Porque muitos desses países eles não têm como sustentar milhões e milhões e milhões de pessoas que vêm de outras nações e que buscam melhores condições de vida em seus países. As causas é o quê? Aumento do desemprego, baixos salários, fome. Bom, aliados ao crescimento populacional, além de conflitos e guerras em países subdesenvolvidos, são as causas que levam de fato essa população a migrar. A solução definitiva ela é complexa e bem demorada. Assim sendo, a nova ordem política e econômica, ela surge novos problemas e novas tensões. Essa multipolaridade, agora os países sendo livres para poder tomar suas escolhas, se agrupando em blocos, o que acontece? Não quer dizer que vai sanar, acabar completamente com seus problemas, não. Mas de fato a gente vai ter países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e esse problema das pessoas que migram, que saem de um local para o outro. Quando se fala em nova ordem mundial, não significa um novo mundo em que predomina a paz, a ordem e a estabilidade, mas sim um novo arranjo geopolítico e econômico. Essa nova ordem, ela de fato, ela traz uma capacidade financeira e tecnológica que definem o poder. E tem também a instabilidade e a desordem, ela aumenta. Essa nova ordem mundial ela não veio para acabar com os problemas das nações, não. E nem para trazer uma paz que não tinha anteriormente, não. Vai trazer uma maior autonomia a cada país, uma instabilidade econômica, mas sim que os problemas eles vão continuar. E essas nações vão ter que buscar medidas para sanar esses problemas. Bom, assim sendo, a gente fica aqui. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição de vocês. Não esqueçam de fazer a atividade que eu vou deixar aqui embaixo.